Por favor, Sandra, vamos lá à leitura da mensagem. Bom, boa noite a todo mundo. Obrigada pela oportunidade de poder ajudar, né? Mensagem de ambientação, respostas à pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Aqui eu penso no perdão, como é importante a gente perdoar, mesmo que fique remoendo por algum tempo, mas que a gente faça o esforço de perdoar, porque é uma forma de amar também, entender o outro. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Isso com certeza, né? Porque as paixões e desejos desenfreados só nos coloca como espíritos simpáticos a espíritos que se deixam levar pelas mesmas coisas. E aí aumenta o problema consideravelmente. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. O otimismo, cultivar o otimismo sempre é o que a gente faz para poder trabalhar junto com o nosso Criador, né? Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Você pode até remoer uma mágoa, mas se você continuar nisso, você vai fazer disso uma vida de mágoas, né? Então, tenta sair o mais rápido possível dentro do que você consegue, né? Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver sem Possam. você. Sim, possam viver sem você, os outros a viver sem você. A gente acha que quem está magoando possa viver sem você. Isso é uma inverdade. Nem eu que sou magoada posso viver sem os outros, nem os outros que me magoam podem viver sem mim. Todos nós somos aquelas bolinhas que se bota para lavar roupa, que um burila num, burila no outro, e é assim que a gente vai crescendo. É assim mesmo. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho e nos momentos cruciais da sua passagem pela terra. É isso aí. Quero um dia ser parecida com ele e conseguir isso. Ainda não consigo. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Isso aí também é outra coisa que eu sinto que é verdade. Quando a gente deixa a mente, as mãos ao léu, fica confuso, porque a gente vai arrumar problema. Então é melhor estar sempre com coisas construtivas, aprendendo música, se instruindo em novas coisas, conversando coisas boas, aprendendo a dar amor, recebendo amor, ou seja, sempre uma oitava acima, como diz na música, né? Sempre numa oitava acima para conseguir coisas assim boas. E culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. Novamente, falando da mágoa, quando você se mantém nessas pedras que você está criando, você traz pedras para o caminho dos outros também. Até mais tarde. Obrigada. Obrigado, Sandra. Sim, sim. Rosemary, vamos à nossa prece, por favor. Estão me ouvindo? Sim. Fechar nossos olhos, mentalizar Deus, Jesus e toda a espiritualidade amiga, agradecer por mais uma noite de estudo, pedindo à espiritualidade que todo o conhecimento que a gente absorveu hoje nos faça a ter melhores escolhas, a trilhar melhores caminhos e levando sempre no nosso coração a solidariedade, a caridade e o amor. Que tenhamos uma noite de paz,
de harmonia. Eu, é o que eu peço a todos que estão aqui e para aqueles que não puderam estar. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, graças a Deus. E assim seja. Obrigado. Amém. Então, o Carlão vai fazer a leitura, né? Valdeni pode conduzir aí o estudo e a gente vai colaborando aqui ao longo do percurso. Beleza, boa noite a todos. Boa Desculpa o noite. atraso. Terça-feira para mim é corrido demais. Eu tenho que outras atividades. Só Tranquilo. lembrando, nós estamos no capítulo 1 do Céu e Inferno, que trata do porvir e o nada. E Kardec vem discutindo com a gente, vem nos mostrando a gente os diversos sistemas que são apresentados e que ele vai esclarecendo, não vou dizer rebatendo, mas esclarecendo a como é que eu vou dizer? A impossibilidade desses sistemas, a inverdade desse sistema, e ele vai esclarecendo para a gente, mostrando a revelação da doutrina espírita. Então, o porvir e o nada é o capítulo que nós estamos estudando, e hoje vamos começar, ou vamos partir do item 10 desse capítulo 1. Ok, Carlão? Ok, vamos lá? Let's go! Boa noite, pessoal. 10. Demais, estes sistemas não satisfazem nem a razão nem a aspiração humanas. Deles decorrem dificuldades insuperáveis, pois são impotentes para resolver todas as questões de fato que suscitam. O homem tem, pois, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. Esse sistema que ele está falando é exatamente isso, né? É o niilismo, que é o nada, ou a absorção pelo todo, que é uma espécie de panteísmo, e a individualidade, a, a continuação da identidade após a morte. Nós temos então essas três opções. E das três opções, creio que aqui nenhum de nós tem dúvida da opção mais adequada, mais lógica, mais de bom senso, eu diria mais de Deus. Porque Deus nos criar para levar para o nada não faz muito sentido. Ou para ser absorvido por um todo, também não faz muito sentido, porque de qualquer maneira perdemos a nossa individualidade, perdemos a nossa identidade. Então, o sistema que Kardec apresenta, ele vai mostrando os efeitos negativos desses sistemas e mostrando o sistema da individualidade, da continuação da identidade pós-morte, dessa alma que transcende, dessa transcendência do corpo físico. Alguém aqui na sala, porventura, não sabe o que é o panteísmo? Todos sabem? Então tá bom, vamos em frente. Continuemos. Valdenir, Sim, o que você falou aí, o primeiro nada é o niilismo. A absorção, você falou um outro nome aí, o que que é? Panteísmo. o panteísmo, eu falei a absorção, que é uma espécie de panteísmo. Ah, tá, tá. Só para escrever aqui. Mas o nada é o Obrigada. materialismo, né? O nada é o niilismo. Nessa absorção, você perde a identidade, mas continua existindo todo. No niilismo, você deixa de existir efetivamente. Após a morte, acaba. É como se não existisse alma. Acaba a matéria se decompõe e o espírito acaba, ou como se não existisse. Na absorção ou no panteísmo, ele é absorvido pelo todo. Então, ele continua no todo. O que Kardec já explicou em nos estudos anteriores, da impropriedade desse sistema. Porque se eu venho para aqui, se eu cresço, se eu desenvolvo e volto para o todo, eu influencio esse todo. E não faria sentido continuar reencarnando almas ignorantes, imperfeitas, já que nós estamos com milênios
em reencarnação e voltando ao todo, reencarnação e voltando ao todo. Só que então isso não faz sentido, segundo a explicação de Kardec e segundo o nosso entendimento. Diga, Oswaldo. Poderia só refrescar a nossa memória o que é o panteísmo? Panteísmo é nós seríamos parte de todo, parte do todo. E então nascemos, é como aquela gota do oceano. Eu tiro uma gota do oceano e dou individualidade a ela. Então, ela tem nome, ela tem identidade, ela tem CPF. Só que quando ela deixa o corpo, ela volta para o mar. Então ela perde a identidade. Ela mergulha no todo novamente. Panteísmo é algo semelhante a isso. Clareou ou não? Clareou, entendi, obrigado. Vamos. Continuemos, É Carlão. para, opa, é para esta última crença que a lógica nos impele irresistivelmente. Crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. E se a A crença, lógica, a crença da individualidade, da continuação, da identidade após morte. É o que todas as religiões, cristãs principalmente, pregam. Mesmo que seja no inferno ou que seja no céu, eu vou continuar com a minha identidade. E Kardec diz, é para essa última crença que a lógica nos impele irresistivelmente. Crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. Não só cristãs, mas todas as religiões. Que toda religião prega que existe um espírito. E esse espírito continua no paraíso, no céu, no Éden, no inferno, enfim, mas o fato é ele continua. E essa crença da individualidade é para que nos arrasta, porque ela é mais lógica, é a questão de bom senso, como lembramos anteriormente, da criação de Deus, de nos criar e nos aniquilar depois de 10 anos, 50, 100 anos, 10 meses, 10 dias, 10 horas, 10 minutos. Então eu reencarno e morro com 10 minutos de vida. Deus me criou para me acabar em 10 minutos? Não faz muito sentido, pelo menos dentro da minha percepção. Vamos lá. e se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta esta outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, estivesse no nível do sábio, do homem de bem. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para haver essa responsabilidade, preciso é que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, a fatalidade, e com a fatalidade não coexistiria a responsabilidade. Esse texto aqui, esse capítulo, me lembra muito a introdução do livro No Mundo Maior, onde o Emmanuel nos diz, nos fala da morte, das mortes, do desligamento do corpo físico. Quando ele diz que saem pessoas, milhares de pessoas, todos os dias deixando o corpo físico, e ele diz: sai da Europa, sai da Ásia, sai da América, sai das cidades, sai da roça, sai das selvas. Ele diz: seria impossível, ou seria ilógico, levar todas essas pessoas para o mesmo lugar. Botar um Sócrates junto com o indígena. Nada contra o indígena, por favor, não é essa a ideia. Mas uma alma que ainda está menos desenvolvida. Botar Francisco de Assis junto com o indígena. O Emmanuel diz que, para isso, aí ele defende essa ideia nesse prefácio, ele defende essa ideia da individualidade e das colônias, das afinidades, onde no plano espiritual nos reuniremos em função das afinidades. Diferente do que fazemos aqui. Aqui, reencarnado, nós podemos ter um espírito iluminado e um ignorante, ou menos iluminado, digamos assim, juntos, trabalhando juntos. No plano espiritual,
isso fica impossível, porque só se reúnem por afinidade, só reúnem por vibrações. Então, o Emmanuel defende essa ideia das colônias especiais para cada situação, para para cada vibração, para cada elevação, cada nível de elevação, tem uma colônia espiritual ou tem um local especial para receber esses irmãos. Lembrando, né, que no próprio nosso lar, nós temos ali espíritos em condições evolutivas diferentes, né? Bem diferentes uns dos outros. Mas todos buscando um, né? Porque você vê que não é qualquer um que é resgatado para o nosso lar. Mesmo o espírito sofredor, mesmo o espírito ignorante, precisa já ter despertado por um processo de mudança. Eu acho que essa é a condição. Tanto é que quando o André vai às portas de nosso lar, vendo lá aquela mulher, né, depauperada, e ele se apieda dela e quer fazer com que ela adentre ao nosso lar, ele é chamado a atenção, porque ela ainda não estava nem arrependida, porque ela era uma abortiva, né? Uhum. Ela não estava arrependida dos males que havia feito, assim como ele, demorou muito tempo para também entender, né, sair daquela condição endurecida que ele estava e se abrir para o auxílio. Porém, em nosso lar, que é uma colônia incrustada nas faixas vibratórias mais próximas da crosta, ali estão espíritos em diversos graus de entendimento e de adiantamento, amparados, orientados, né, por espíritos mais adiantados. E aí a gente vê, até o Valdemir trouxe o caso, não sei se é do Alexandre, não sei quem, que se prepara, né, para reencarne, para os resgates que ele ainda tem. Então, veja, por mais que eles sejam instrutores, né, à vista daqueles que ali estão superiores e verdadeiramente o são, mas ainda são espíritos errantes que necessitam reencarnar, que ainda trazem suas questões que precisam ser resolvidas e que também a possibilidade de não acertarem, né? De mesmo com tudo isso, com todo aprendizado, ainda tropeçarem na jornada, né? Então é interessante porque às vezes a gente pode buscar essas relações e não entender, mas por que que o nosso lar lá tem de tudo? Tem por conta dessa, mas existe um princípio comum, que é a história lá da túnica nupcial, né? Se a gente pudesse trazer essa ideia da túnica nupcial para cá, seria a mesma coisa, ou seja, É o eles, que estava na minha aqueles, cabeça aqui para falar. aqueles que lá estão já numa proposta de renovação. Já estão vestindo a túnica nupcial, que é o segundo Allan Kardec, que é o coração puro, ou o coração voltado para o bem. Coração puro é mais complicado, mas o coração é voltado para o bem. Então, existe sim esses irmãos que coabitam, mas todos, ou quase todos, que ali habitam, vão voltar para reencarnar. Lembrando que ali é uma colônia de transição. Ou vão para reencarnar, ou vão para mundos superiores. É o caso do Alexandre, lá do Missionário da Luz, que vai para mundos superiores. E, se não me engano, é o Félix, do Sexo e Destino, que precisa reencarnar para resgatar débito. Eu não me lembro agora de cabeça certinho, mas eu acho que é o Félix, do livro Sexo e Destino. Ok, vamos lá? Vamos lá. 11. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte, ou por outra, as penas e gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. Penas e Hum? Gozos Futuros é um título que nós vamos estudar aqui no livro Céu e Inferno, né? Kardec já está antecipando, de certo modo, o que a gente vai encontrar um pouco mais à frente. E todas as religiões, em princípio, fala dessa felicidade ou dessa infelicidade pós-morte. Então, mas aí, para isso, precisa se manter a identidade, precisa manter a individualidade.
Os nihilistas não estão incluídos ou não estariam incluídos nessa situação. Continuemos? No que elas diferem essencialmente é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Daí os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes, e os deveres impostos por estes, consecutivamente para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. Lembrando aqui que a doutrina espírita, ou ao cristianismo, né, nos diz a cada um segundo as suas obras. Então é pelo trabalho que nós vamos nos encontrar com felicidade ou com infelicidade no plano espiritual, mas segundo as obras. Porque nem mesmo a fé, o Paulo fala muito da fé, mas o apóstolo Tiago nos lembra lá: mostre-me a sua fé sem obras e eu mostro a minha fé através das obras. Porque a fé sem obra é morta, diz o apóstolo Tiago. Então, essas religiões tratam de situações. Todos vamos ter felicidade ou infelicidade, mas cada uma tem uma percepção, cada uma ou algumas têm percepções diferenciadas. Então, para o catolicismo, tem o purgatório, para o protestantismo, não tem. Ele vai para o céu, vai para o inferno. Então, tem situações que as religiões diferem um pouco, mas nós estamos estudando isso aqui à luz da doutrina espírita. Para a doutrina espírita, nós continuamos e segundo as nossas obras é que nós vamos estar bem ou mal no plano espiritual. Continuemos? 12. Todas as religiões houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau do adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, assaz materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. É o que o Espiritismo nos convoca à reflexão. Os atos exteriores não, não têm valor segundo o plano, segundo os espíritos. Porque o que vale é o nosso pensamento, o que vale é o nosso sentimento. No livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem lá: para o espírito, o pensamento é tudo. Então, o sentimento é tudo. Então, os atos exteriores não nos levarão a bons lugares, segundo eles nos alertam. Por muito tempo, essas fórmulas lhe satisfizeram a razão. Porém, mais tarde, porque se fizesse a luz em seu espírito, sentindo o vácuo dessas fórmulas, uma vez que a religião não o preenchia, abandonaram-na e tornaram-se filósofos. Tornaram-se filósofos, porque não responde não é lógica, como eu lembrei aqui o Emmanuel lá no prefácio No Mundo Maior. Não é lógico pegar almas ou pessoas em níveis diferentes e colocarem-nas nos mesmos lugares, nas mesmas posições. Não faria nenhum sentido. Então, enquanto as religiões vão pregando isso, a gente vai discutindo a religião. Será que é isso mesmo? Será que vale a pena acreditar nisso? E aí Kardec diz: tornaram-se filósofos. 13. Se a religião apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque esta na própria natureza do homem a necessidade, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer, e ele crerá desde que se lhe dê o pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. Diga, Sandra. Será que eu estou entendendo errado? É porque deu a impressão que Kardec aí ele estaria dizendo que eu não sei se foi isso. Deu a impressão que o filósofo ele cai na filosofia porque ele vê o vácuo
daquilo que ele aprendeu nos outros cultos, né? Nas outras crenças. Eu posso, então, por conta disso, entender que qualquer filósofo ele está com um pezinho no niilismo, ele está com um pezinho no fora, mais fora de um espírito é, em crescimento de evolução, porque ele não teria esse porvir muito claro, ou não? Isso é uma coisa que pode variar. Existem filósofos que realmente têm uma tendência de entender que Deus existe, que existe um porvir. Sandra, nós temos um filósofo bastante interessante, bastante importante, inclusive divide a filosofia, pré e pós. Pré-socrático, pós-socráticos. E lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá doutrinas de Sócrates e de Platão. E Kardec falando que eles são precursores do cristianismo, ou precursores do espiritismo. Certo. O que eu Sócrates queria. fala de alma, fala É, de vida após morte. Sócrates fala é. de doutrina espírita. A Lá gente na tem introdução do contato hoje em Evangelho. dia. A gente tem contato hoje em dia, Valdeni, com certas falas de alguns filósofos que chegam a nos assustar, né? É, dizendo que ó, é óbvio que o nada existe, é óbvio que. E chega a nos assustar. Como é que pode serem. Isso que você falou do período pré-socrático e pós-socrático? Isso também não estava muito longe do meu raciocínio quando eu escutei isso. Então, como é que pode alguns filósofos terem, óbvio que todos estiveram conscientes do pensamento socrático, virem com a ideia nihilista? Ou seja, o mundo é aqui e agora, vamos botar para valer agora. Depois não existe mais, depois eu não sei se eu vou viver. Eu podia até citar alguns nomes, mas eu não vou fazer isso não, tá? Eu não vou citar não, mas que chega a ser horrível, dá uma sensação de vazio e dá uma sensação de não serve para nada a vida e que eu evitei por conta do famoso que é, eu comecei a seguir, a ver através da sua notoriedade, algo inteligível, mas realmente eu acabei me afastando porque essa ideia de ser filósofo e ter esse ponto de vista de vai para o nada, realmente eu perdi o interesse. Mas você está explicando isso muito bem, que na verdade todos eles tiveram a condição de entender que o porvir existe, mas só que talvez muitos não optam por essa ideia, por simplesmente serem espíritos diferentes, estarem vendo de outra forma, né, as coisas. Sandra, isso é muito responsabilidade das religiões. E aí Sim, eu me permito falar de mim. Eu fui ateu durante 37 anos, sim, porque me apresentava um Deus que eu não concordava, que me levava para o sim, vazio, me levava para o sim, inferno, ou me levava para o céu, sem que eu tivesse feito absolutamente nada para uma coisa ou para outra. O fato é sim. que tem do céu ou inferno. Então, e eu optei, eu não quero religião, eu não quero acreditar, e eu vou estudar filosofia. Eu vou, Posso fazer uma pergunta para você? Você responde se você quiser, se não quiser também não responde não, que ela é um pouco pessoal. se você aceitar o não, não sei como resposta, pode perguntar o Tá, que você e vou quiser. aceitar um não mesmo, tipo assim, eu não vou te responder, Sandro. Não tem problema não. É, Você aprendeu isso na sua faculdade ou foi antes? A apresentação desse Deus que te deu esse vazio para ser ateu, Muito antes, muito antes. muito antes. Sim, Quando eu fui para a faculdade, eu já era espírita. tá certo, certo. Eu Tá já bom, tinha obrigado. informações. E aí, Carlão? Eu entendi que esse pessoal, que esses filósofos, né, que abandonaram essas religiões precursoras aí, é, são justamente os que foram, como você mesmo disse, não lembro, Decepcionados.
foi os decepcionados. Não, tem uma coisa a mais, eu vou embarcar, né? Vou estudar isso aí, porque isso aí não me preenche. E como a gente, Kardec depois nos ensinou, né? A fé raciocinada, né? Na época deles não tinha essa fé cega e a fé raciocinada, mas era como se fosse isso. Foi o que você foi buscar, uma coisa mais lógica. Que para eles também não era lógica. Então acho que os Kardec está tentando dizer aqui desse pessoal que não aceitava mais aquilo ali e foi buscar outro entendimento, ou alguma coisa mais lógica. Eu também entendo assim, por isso eu fui buscar. Por isso eu saí da religião, ou da religião não, da possível religião, ou da crença, porque não concordava com aquela maneira, com aquele Deus que me apresentava, que as religiões cristãs me apresentavam. Então, se não me satisfaz, eu vou buscar outras maneiras. Agora, como eu já disse outras vezes, eu tinha sede de entender, eu tinha sede de conhecer, eu tinha sede de Deus. Só que não era aquele Deus que me apresentavam ali. Por isso, eu não acreditava naquele Deus. Diga, Sandra. É, agora me fez pensar uma outra coisa também. É, por que que essa galera que tá tão bem informada e que, eu tô falando da galera atual, tá, Valdemir? Vamos ver, um filósofo na faixa de 50 e poucos, por que que eles não têm qualquer tipo de dor a ponto de olhar para o espiritismo com mais bons olhos, né? Por que será isso, né? O que que será que eles ainda não tocou ao coração deles? Que não deve ser assim como eles estão pensando, né? Me Segundo, parece que segundo Kardec, sacolejar da vida, né? Um segundo que eu Kardec, um conheço, orgulho. Segundo isso, Kardec, um orgulho. isso. Um que eu conheço, a família toda muito bem estruturada, muito bem acalentada, mas eu conheço um recente saído da faculdade que é extremamente sem estrutura familiar. Então, caiu na mão do nada, nada importa. Chega a dar pena, porque a gente viu com uma tentativa muito grande de encontrar um caminho, mas se perdeu no não vai dar em nada, esse mundo vai dar em nada. E é novo, é um rapaz novo, tem 30 e poucos anos, então tá perdido por aí. E a gente fala do espiritismo, convida, mas isso aí é coisa da cabeça de vocês, isso não existe, provado por tá. E fala alguns nomes da filosofia que corroboram com o pensamento dele, né? Aí eu digo, não, cada um que vá buscar no seu tempo, logicamente a gente pede a Deus que seja o mais rápido possível, mas a gente vê que a pessoa está sozinha, está perdida, né? Mas é isso aí, obrigado, tá, Valdemir? Valeu. Só para fechar isso aí, lembrando aqui a fala do Cristo a Pedro quando mataram Tiago, quando cortaram a cabeça de Tiago. Eles também viverão. Então, esses descrentes também viverão. Eles também vão desencarnar e vão encontrar não o nada, mas vão encontrar um mundo real, físico, tão físico para eles quanto o nosso aqui. Então, Certo, na verdade, eles vão também concluir a mesma coisa que nós, né? tenhamos paciência. Sim, Também já estivemos no nível da descrença. Então, sim. Uhum. diga, Angélica. Se for possível, que o Carlos lesse novamente aí, porque o meu ficou um pouco diferente. E eu queria que ele lesse para eu tentar acompanhar aqui no meu, para ver se eu entendi, se o que eu entendi está correto. O 13, Angélica? Vocês, O o 12? 12. O 12. Opa, vamos lá. Todas as religiões houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, assaz materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Por muito tempo, essas formas lhes satisfizeram a razão. Porém, mais tarde, porque se fizesse a luz em seu espírito, sentindo o vácuo dessas fórmulas, uma vez que a religião não o preenchia,
abandonaram-no e tornaram-se filósofos. Ok, gente? Então, eu acho que eu entendi eu entendi assim, então que eles se tornaram filósofos por causa dessa descrença que eles tiveram, né? Mas não que eles tenham depois, não sei, se procuraram, porque quando a gente vê o Nietzsche, o Goethe, eles eram nihilistas, eles fizeram teorias nihilistas, não foi? Por O exemplo, Nietzsche, Nietzsche o defendia o Nietzsche, nada. o Nietzsche, sim. O Goethe eu não tenho certeza. O Goethe eu acho Ele que não. mudou um pouco depois, Goethe, mas assim, por causa da esposa, né, da Simone de É. Beauvoir. Mas assim, Nietzsche, Schopenhauer, eles tinham esse negócio do nada. Não, Simone de Beauvoir é do Sartre. Então, é isso, Jean-Paul Sartre. Foi Sartre também que defendeu isso, né? É, Sartre, sim. Sartre era ateu, materialista. Sartre. Eu falei errado. Acho que Mas lembrando. Ah, eles continuaram com essa teoria deles, né? Eu penso assim, que eles não encontraram a explicação que eles queriam. pelo menos no plano físico, não, mas no plano espiritual, sim. Não. O Goethe é evocado por Kardec para falar sobre o livro O Sofrimento do Jovem Werther, que ele escreveu, e que levou muita gente ao suicídio. E o Goethe é evocado por Kardec para conversar sobre isso. E ele fala que se sentiu responsável, sentia responsável ou corresponsável por todos aqueles suicídios que imitaram um personagem do livro dele. Então, depois da morte, ele encontrou sim esse plano espiritual e encontrou a realidade espiritual, tanto é a ponto de se tornar responsável por suicídios que as pessoas cometeram. Do Nietzsche eu não tenho informação nenhuma pós-morte. Pós-morte. Agora, é claro que ele encontrou um plano espiritual. A exemplo do Dom Eugênio Salles. Dom Eugênio Salles, não, é Dom Eugênio Salles, né? Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, desculpa, Dom Helder Câmara. Tá, então, são tantos dons, Dom Helder Câmara aqui, que mesmo encontrando a realidade espiritual, eu vou continuar militando na Igreja Católica. Ele manteve, né, a Ele crença dele. se manteve a crença, mas ele encontrou a realidade. Então, todos encontram a realidade, inclusive quem acredita no nada. Vai encontrar o nada, mas vai continuar pensando e vivendo. Como é que existe o nada se eu estou pensando, se eu estou vivendo? O Mauro até tem uma experiência sobre isso, sobre essa situação, que ele já falou aqui algumas vezes, e também na rádio ele já passou isso para gente. Diga, É, Mauro. eu queria entrar na conversa, destrinchando um pouquinho esse parágrafo, porque talvez a gente, como naturalmente, a gente tenha a tendência de botar tudo dentro de um mesmo cesto, né? Uhum, Então, primeiro que ele diz aqui o seguinte, ó, vou ler da minha tradução, tá? Todas as religiões precisaram, na sua origem, estar em relação com o grau de avanço moral e intelectual dos homens. É Isso. verdade, porque a religião é a criação do homem, ok? uhum. Todas as religiões são criações do homem. Então é natural que a sua condição moral direcione aquela religião que ele vai criar, tá bom? Aí ele vem. Estes, ainda demasiado materiais, estes quem? Esses homens, Os homens. ainda demasiado materiais para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, ou seja, não tinham condição de fazer isso, porque eles eram ainda materialistas, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Claro, se o embasamento é materialista, as ações e convenções serão materialistas. Me permita lembrar uma, que a gente se lembra sempre. O lavar as mãos antes da refeição. Se não lavar as mãos antes da refeição, não lavasse as mãos antes da refeição, era um pecado. Era um ato de desrespeito às leis, à lei de Deus.
E, no entanto, era um ato puramente material. Só para ratificar o que você está dizendo. Uhum. E aí ele continua. Então, durante um tempo, essas formas bastaram à sua razão. Por quê? Como o homem não evoluiu além disso, como ele se satisfazia com esses atos exteriores, como se fosse um cumprimento da sua relação com a religião que ele construiu ou que ele está vivenciando, aquilo bastou. Mais tarde, fazendo-se a luz em seu espírito, ou seja, conhecimento batendo a porta, eles sentem o vazio que as formas deixam atrás delas. As formas o quê? Exteriores. Ou seja, aquilo já não mais satisfazia a Uhum. muitas questões. Por quê? Porque a luz do conhecimento bateu a porta. E se a religião não o preenche, ou seja, se a religião não tinha resposta para aquelas novas questões que surgiram por força do adiantamento intelectual, né, dos indivíduos, se afastando da materialidade e abrindo espaço para a espiritualidade, se as religiões até então não tinham respostas para isso, é onde surgia o vazio. Então, diante disso, eles buscaram o quê? O ato de filosofar. E o que é o filosofar? É o meditar ou discorrer sobre questões e problemas filosóficos. É raciocinar, discutir metodicamente sobre um tema qualquer. Isso Perguntar, questionar, né? é. Então, quando ele diz aqui que a religião então não preenchia, eles abandonam a religião porque não dão mais respostas e começam a fazer o quê? Filosofar, começar a pensar e buscar opções, explicações, entendimentos que dessem a ele sentido naquele vazio que se estabeleceu entre o seu estado até então materialista, talvez até nihilista, e a ideia nova que começava a brotar da transcendência, né? Se afastando do materialismo, se aproximando então das questões espirituais, né? Se não fosse o tema espiritual, mas algo nessa transcendência. Então, gente, não é que era obrigatoriamente a questão do filosofar, do pensar, do refletir, estar vinculado a um precedente religioso, não necessariamente. Ele caso quando as religiões, né, que ele está falando aqui delas, por isso que ele está fazendo essa ligação, quando as religiões não mais satisfaziam as curiosidades ou a sede de conhecimento e de entendimento que as pessoas tinham. Vou trazer um caso que aconteceu comigo. Já contei isso algumas vezes. A Dulce, minha esposa, tinha uma amiga, a Letícia, ela era católica. Católica, apostólica, romana, praticante. Beleza? Beleza. Por muito tempo, a religião dela satisfazia ela. Ela não sentia necessidade de buscar nada em lugar nenhum, porque aquilo que ela cria, ela era suficiente para ela. Beleza? Beleza. Só que começaram a ter questionamentos que aquilo ela não tinha resposta. Ou que as respostas que a igreja apontava não tinha lógica. Quando ela, então, nos conheceu, sabendo que nós éramos espíritas, ela começou a perguntar: vem cá, como é que o espiritismo, como é que vocês veem, nem falava espiritismo, como é que vocês veem a situação tal? Aí a gente falava: ó, o espiritismo nos fala assim, assado e cozido. Ela faz sentido. E a situação tal? O espiritismo fala assim, assado e cozido. Faz sentido. Então, o que ela fez? Nos buracos que a religião dela não dava para ela sentido, ela preencheu com os conhecimentos que ela passou a conhecer do espiritismo.
Mas nem por isso ela deixou de ser católica. Continuou católica. Mas algumas coisas ela, de fato, desconsiderou a ideia proposta pelo catolicismo e abraçou as ideias que o espiritismo trazia, porque eram mais lógicas e traziam um entendimento mais consistente. Então, imagine se nós não tivéssemos, então, o espiritismo para trazer esse preenchimento. O que nós estaríamos fazendo? Pensando, questionando, filosofando. É o que ele está descrevendo aqui. Foi, Diga, foi o que Sandra. eu, foi o que eu fiz até achar o nosso lar. Então, é isso aí, ó. Diga, Sandra. É, ainda nessa toada, Mauro, né? A questão é que esses filósofos foram para campos de análise sem entender, por exemplo, que a caridade é a salvação, que o trabalho é que traz as obras, é que, na verdade, o movimento para o outro e não para em si mesmado em pensamentos é que vai trazer o burilamento, é que vai trazer a condição da gente crescer. Eles se fecham, eu estou dizendo do que eu vejo hoje em dia, eles se fecham dentro de uma concha ou bolha e mais, fazendo com que outras criaturas entrem por diversas aberturas, a arte, a dramaturgia, mais especificamente, a arte também musical e outras coisas dentro da sociedade, a própria escola, e vai entrando pelos lados, fazendo com que aquilo fosse uma grande bolha e todo mundo ausente da sensação de Deus por dentro. Mas, Porque você Sandra, só vai. mas isso já é uma conclusão, entendeu? Você só vai. Isso você falou no preâmbulo, de que eles ainda não reconhecem a caridade, que eles ainda não reconhecem Deus, que uma série de coisas. Todos esses é porque eles ainda não chegaram a essa conclusão. Sim, eu entendi, eu só E tô. Eu entendi aí, isso. e aí, quando eles propõem as suas teorias, exatamente como nós estamos fazendo aqui, vão encontrar adeptos. Vão encontrar, porque existem pessoas que estão no mesmo ponto, Eu só entendeu? queria entender, eu só queria entender qual é o ponto que os afasta, principalmente os filósofos atuais, os afasta do espiritismo. O que será que é que os afasta? Mas é de cada um. Cada um que está construindo ainda a sua relação com a vida, entendeu? Não há uma questão comum para todos que os afastam. São eles próprios, né? Sim, por causa dessa questão moral e. Tá, entendi. Dentro dessa A questão maturidade. filosofar, é que vão construindo lá, construindo suas respostas. E Tá, você muitas respondeu. e muitas delas não entra na equação a figura de Deus, não entra na equação a sua reforma, não entra na equação em ser uma pessoa voltada para o próximo, não entra. Por quê? Porque dentro da construção dele aquilo ainda não é um fator relevante. Para Sim, outros será, como lá sim. Sócrates, Platão, né? Eles lá atrás já reconheciam essa possibilidade de ligação, essa lógica. Para outros atuais, talvez não. Então E estão parece buscando. que houve, eu não sei se você sente assim, parece que houve uma degeneração desses conhecimentos socráticos, tal, que havia uma ligação, e que houve uma degeneração, tipo assim, eu vou descrendo, eu vou descrendo, eu vou descrendo, mas aquilo que você explicou e que aqui também está escrito, que eu não tinha percebido, e na Angélica que pediu para repetir, eu entendi melhor. Quer dizer, a condição moral deles e intelectual talvez impeçam realmente de entender que qual é a proposta do espiritismo, né? É isso aí, obrigada. Ah, Fato vamos lá? é que, irmã Sandra, quando chegar lá no plano espiritual, eles vão dizer assim: ah, se eu soubesse. Ou não, ou não, Também, né? Ou ou não. não. Porque podem mesmo assim insistir naquela monoideia que a gente está cansado de ouvir falar, né? Espíritos que cristalizam numa monoideia e, mesmo diante da realidade, eles refutam. Então, isso também não é uma certeza absoluta. Mesmo que eu visse, eu não acredito, não acreditaria. É isso aí.
Vamos lá? Continuemos aí, Carlão. Vamos lá. Vou reler o 13 aí, pro pessoal dar uma lembrada aí. 13. Se a religião, apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem, tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer, e ele crerá desde que se lhe dê pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. O homem quer saber de onde veio e para onde vai, mostrando-se-lhe um fim que não corresponde às suas aspirações nem à ideia que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que lhe fornece a ciência. Impondo-se-lhe ademais para atingir o seu desiderato condições cuja utilidade sua razão contesta, ele tudo rejeita. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe mais racionais, porque com eles ao menos se raciocina e se discute, falsamente embora. E há razão, porque antes de raciocinar em falso do que não raciocinar absolutamente. Perfeito. Para alguns, o materialismo, o panteísmo parecem mais lógico, parece mais bom senso. Mas é questão de cada um. É igual aos filósofos. Nem todo filósofo é ateu, como lembramos aqui. Nem todos, boa parte dos filósofos não são ateus. Mas me lembrei, enquanto a Sandra estava falando, me lembrei aqui do Karnal, que é bastante conhecido hoje e, e é materialista, ateu. Mesmo com todo o conhecimento que ele tem de Bíblia, que ele conhece Bíblia como nenhum padre, nenhum pastor. Ele conhece muito. Mas ainda assim, ele vê aquilo como um romance. Ele vê aquilo como uma história. Vai desencarnar e vai encontrar uma outra realidade, que a gente encontra nas mesas mediúnicas com os nossos irmãos de outras crenças. Os padres, os pastores, os evangélicos, os católicos de uma maneira geral, ou os ateus, que encontraram uma realidade diferente daquela que acreditavam que seria a realidade deles. Vamos lá? Continuemos? Mas, Valdemir, por que que diz aqui, por melhor raciocinar em falso, é isso aí mesmo que eu entendi? Melhor raciocinar em falso do que não raciocinar. Pois é. É a É verdade, melhor, ué. Mas é verdade, ué. É melhor pensar errado do que não pensar. Você está desenvolvendo o raciocínio. Eu estou desenvolvendo. perfeito, entendi. Erro e acerto faz parte do nosso processo. A gente acerta errando. A gente conhece a luz porque tem sombra. A gente conhece o bem porque tem mal. Então é A melhor gente, a pensar gente errado. acerta errando, não, né? A gente aprende errando. Aprende errando. A gente aprende errando. É. Vamos lá. Apresente-se-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo sente em seu foro íntimo e que aceitará a falta de melhor crença. Pois é, se apresentar uma coisa lógica, eu me lembro lá do Pada, né? Eu já falei também outras vezes aqui. Eu conversando com ele, falando que a gente chega no Espiritismo pela dor ou pelo amor. E ele disse: eu não cheguei nem pela dor nem pelo amor. Eu cheguei pela lógica. Apresentando uma situação lógica, uma coisa lógica, claro que os descrentes querem crer. Os descrentes têm sede de crença. Mas não vai acreditar em qualquer coisa. Eu não vou acreditar em qualquer coisa só porque eu preciso acreditar em alguma coisa. Eu vou acreditar em alguma coisa lógica. Por isso que a gente brinca dizendo, no dia que me apresentarem alguma coisa mais lógica do que a reencarnação, eu deixo de ser reencarnacionista e vou seguir essa lógica. Desde que ela seja mais lógica do que a reencarnação. Até hoje eu não vi, eu não conheço. Mas, para os irmãos de outras crenças, até já mencionei aqui também uma pessoa que eu atendo, católica, que ela diz que ela entende e aceita muito bem o espiritismo. Só não entende a reencarnação. A reencarnação para ela não faz sentido. Ok?
ela vai reencarnar, ela vai desencarnar, ela vai reencarnar de novo, e vai ter muito tempo, como todos nós tivemos, de rever esse processo. O Eduardo, na segunda, Valdir, ele fez uma enquete justamente disso aí. Ali no Ah, YouTube, né, ele perguntou como você foi para o Espiritismo, como você conheceu, né? E a maioria foi pela filosofia, pela lógica. é, A pela resposta, lógica. né? Muitos pela dor, mas muitos também a maioria pela lógica. Diga, Angélica. Ai, eu estou achando complicado esse 13, porque eu não sei se é a minha tradução aqui, que ele fala que, olha, se a religião, a princípio apropriada aos conhecimentos limitados do homem, tivesse sempre seguido o desenvolvimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque a necessidade de crer está na própria natureza do homem. E ele sempre crerá desde que lhe dê o alimento espiritual em harmonia com as suas exigências intelectuais. Ele quer saber de onde veio e para onde vai. Aí vem, se lhe mostrarem um alvo que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia de que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que a ciência lhe fornece, se além disso lhe impõe para atingir a Deus condições que a sua razão considera inúteis, ele repele a tudo. Ora, mas com isso tudo aqui, ele não está sendo impedido de discutir, de raciocinar. Porque quando ele fala do materialismo e o panteísmo, lhe parecem mais racionais, porque nele se discute e raciocina. Mas nisso aqui também não tem impedimento de raciocinar e discutir. Tem Ele sim, pode tem sim, concordar, mas Angélica. ele pode discutir isso aí. Não Tem precisa ter sim. o panteísmo e o materialismo. A gente tem direito de discutir, teve direito de discutir depois de 1500, depois de Lutero. Até Lutero você não tinha direito de falar nada. E mesmo depois de Lutero, os católicos não discutem. Eu discuti. Eu fui perguntar ao padre por que Deus criava uma pessoa aleijada e outra sadia. Isso é Eu também. mistério de Deus, não se meta nisso. É, aconteceu comigo. Então, as igrejas, de uma maneira geral, nos impediram de crescer, sim. Até porque ela podia dominar se nós não crescêssemos intelectualmente. Para Mas mim, a doutrina espírita é a que abre esse caminho para questionar, para perguntar, para a fé raciocinada. Por isso Kardec coloca a fé raciocinada, porque até então a fé era cega. Você acredite porque eu estou dizendo que é assim e ponto. Isso, para uma mente lúcida, não faz sentido. Pelo menos para mim não fazia sentido. e Angélica, o ponto central Oi. está Hum. exatamente quando ele diz aqui, ó, vou ler na minha tradução, tá? Se a religião apropriada no princípio aos conhecimentos limitados dos homens tivesse sempre Uhum. seguido o movimento progressivo do espírito humano, não haveria Sim. incrédulos. É verdade, porque se nós crescêssemos, se a religião acompanhasse a evolução, Uhum. hoje as religiões estariam muito mais afinadas com o que é a proposta do espiritismo. Sim. E não são, porque elas pararam no tempo, dentro dos critérios que estabeleceram. Aí ele continua. Porque é da natureza do homem ter necessidade de crer. Outra verdade. Sim. Nós cremos desde quando metemos o pé aqui, né? As forças naturais eram deuses, lembra disso? Chuva era Deus, Sim. sol era Deus, né? Necessidade de crer. Mas tem uma condição aí, né? Então, vamos lá. E ele acreditará se lhe derem um alimento espiritual em Desde harmonia. que. A condição está aqui, ó. Em Uhum. harmonia com as suas necessidades intelectuais. Intelectuais. Então, se eu não alcancei um grau intelectual que me permita entender mais além, eu não vou entender e não vou aceitar. Por Por isso isso que que eu está nem aqui. vou discutir. Nem vou Então é por isso discutir, que eu nem vou discutir. nem vou discutir. Por quê? Porque eu não aceito. E eu não aceito porque eu não compreendo.
A história aqui Uhum. que a paciente do Valdemir falou. Adora o espiritismo menos a reencarnação. Será porque ela não consegue compreender a encarnação ou ela não aceita a encarnação? São barreiras que nós estabelecemos. Então não está cerceado o espaço da discussão. O espaço da discussão está preservado. Porém, os meus critérios, se não estiverem presentes, eu não aceito. E aí eu Sim, então congelo. eu não tenho capacidade de raciocinar, de discutir aquilo dali para poder levar adiante e chegar a uma conclusão que talvez eu viesse a aceitar, Isso, mas né? para isso, como ele continua aqui, para isso, Tem que estar em evolução. eu tenho que aceitar a evolução e tenho que me impor uma transformação, Uhum. né? Que ele fala aqui, ó. Ele quer saber de onde vem e para onde vai. Se lhe mostram um objetivo que não corresponde nem às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, então, olha só, as condições são Nem. ele que estabeleceu. Eu estabeleci as condições. Você quer me apresentar Uhum. alguma coisa? Tem que estar de acordo com as meus preconceitos. Então eu não estou evoluído, né? Porque se eu estou querendo que Exatamente. você me ensine algo, me fale algo que Exatamente. eu estou. Você tem que dizer o que eu quero ouvir, vamos falar assim, né? Exatamente. Exatamente isso. É isso que ele está dizendo aqui. Ah, tá. Beleza? Ele fala até da ciência, né? Dados Qualquer positivos coisa. que a ciência lhe fornece. Ele ainda não acredita. Não acredita, porque os princípios ele estabeleceu. Ok? Ele não está aberto para o novo. Ele está aberto para aquilo que confirmar o que ele pensa. Se não confirma o que eu penso, não me serve. Não dá. Entendeu? Ele tem um item aí. No seu tem, Carlos? Uma observação? Não, Não, não tem. não. Não, aqui não tem, Ah, não. o meu tem. O meu tem uma explicação. Depois a gente vai chegar lá. Uhum. Aí eu É, entendi. É porque é meio complexo o que ele escreveu. E aí, como ele finalizou com esse panteísmo, materialismo, prefere raciocinar. Aí eu falei, nossa, mas então não está tendo oportunidade nem de discutir. Mas realmente, se a pessoa não tem esclarecimento mesmo e não quer admitir que está errada e nem aprender aquilo que ela acha que está, que o ponto de vista dela é que é o certo, né? Mas ele é exato. bem complexo para escrever aí, viu? Seu Kardec aí pegou. E aí, Pelo menos gente, para mim, né? Para mim que pegou. tudo bem. E Como aí diz, eu gosto de tudo muito bem explicadinho. é, a religião também tem parte nisso. Por que que Galileu não foi para a fogueira? Ele teve que desmentir uma coisa da ciência. Senão ele teria sido queimado, como foi Jordano Bruno. Então, a religião, ou você segue o que eu mando, ou você vai ser queimado. Isso é a Idade Média, muito tempo depois do Cristo. Então, Diga, Pedrão. Dentro disso tudo que foi falado aí, eu me lembro do Carlos Torres Pastorino. Ele era da Igreja Católica, parece do clero lá, né? E nada que ele perguntava tinha uma resposta correta. Aí encontrou o Espiritismo e tudo se esclareceu para ele. É o que quer dizer, é o crescimento intelectual do ser humano mesmo, né? perfeito. Exato. Uhum. O Vamos. próprio Lutero, que também era da Igreja Católica, que fundou o protestantismo, também em função da insatisfação das respostas ou do comportamento da Igreja Católica. Ok. Gente, vamos parar por aqui, que Não, são... vamos terminar. Vamos Falta terminar? só um parágrafo. Falta só um Sim. parágrafozinho. Falta só um, tá certo. Termina o 13, então? Termina. Uhum. Termina o 13. O Espiritismo dá coisa melhor. Eis porque é acolhido pressurosamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram.
O Espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos, e é por isso que inutilmente o tem combatido. Nossa, o E é meu por isso que faltou eu um pedaço. acredito. E é por isso que eu passei a ser cristão, pela lógica dos fatos. Ok. Na verdade, eu acho, Valdemir, que você primeiro foi espírita, depois você foi cristão. Ah, sim. Primeiro eu fui espírita. E o espiritismo Não te puxou para o faltou. cristianismo. É. Não faltou um pedaço, não. Não, Ele porque tinha lido e eu interrompi e voltei para o anterior, isso, né? Tá isso. certo, tá. O estudo de hoje foi de muitas idas e vindas, hein? Foi ótimo. Vamos É, parar é, então no 14. é, Oi. mo- moda, ficou faltando a observação do dela. Semana que vem, se puder voltar pela observação Sim, que tem sim, no livro dela, né? sim, sim. Deixa Semana que anotado vem aí da Angélica, para lembrar a a gente. Angélica está escalada para ler a observação. Nota do tradutor. Tá ok. Vamos então fazer a nossa prece, né? Encerrando o Semana que nosso encontro vem. de hoje. Vamos pedir a Cris. Cris, você pode fazer a nossa prece? Posso sim. Por favor. Senhor Jesus, amado Mestre, agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome para tantos ensinamentos, tanto aprendizado. Que esses ensinamentos, Senhor, possam calar fundo em nosso íntimo, que possamos, no decorrer dos nossos dias, tentar colocá-lo em prática. Essas mudanças interiores que vimos tentando em tantas encarnações. Obrigada aos amigos espirituais que estiveram aqui conosco, nos orientando, nos ajudando, e que as bênçãos que recebemos possam se estender a todos que não puderam estar aqui nessa salinha de hoje, e também aos nossos familiares. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo. E amanhã estamos Boa lá na noite a rádio, hein? todos. Vamos lá. Tá Um bom. abraço.